dele, Beto Cristina, que está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Beto. Sempre os dois trabalhando juntos, né? Vou fazer uma pequena introdução a essa parceria também do tempo que a gente tem conversado no sindicato. Eu e o Dr. Marcos temos uma empresa chamada Tutorial Direito, Tutorial Cursos e Concursos. O objetivo principal é o quê? É justamente tornar o direito uma coisa mais acessível para quem trabalha com o direito de forma diária. A gente vê muito hoje o direito relegado ao profissional, né, da advocacia e tal. Só que, na verdade, o trabalho de vocês estão trabalhando com direito todo santo dia. Ainda mais na rede hoteleira, a gente tem envolvido direito empresarial, direito comercial, direito consumidor, uma série trabalhista, uma série de coisas vinculadas à área de saúde, tem hotel, tem piscina, né? Então, quem está ali na direção do hotel, na gerência, no RH, todo santo dia estão chegando demandas. E a ideia, justamente da editorial, foi essa: é levar o direito para quem trabalha com direito, mas não é advogado. Porque diariamente vocês estão lidando com essas situações. Né? E aí, com a parceria com o Subter, surgiu esse primeiro curso. A gente tem contato com diversos profissionais de diversas áreas. A ideia surgiu a necessidade, vocês têm alguma tendência dentro, se gostariam de saber mais, né? Trazer para o clube, a gente procurar o profissional, seja na área, isso, para trazer essa parte prática em si, né? Não ficar estudando lá o estatuto, a lei, o artigo, como que eu faço isso? Né? Então, hoje, o Dr. Marcos é servidor federal, uma das pessoas que mais beneficiário, e que lida com isso no dia a dia, para abordar aí algumas questões. É uma iniciativa aí, né, inicial, vamos ver se a gente consegue galgar alguns outros cursos depois, né, mais algumas palestras. A ideia, eu não tenho spoiler, a ideia é a gente conseguir, através do Dr. Beto, Dr. Marcos, atingir várias áreas do direito, né? O primeiro seria previdenciário. Mas... Sim, tem várias áreas. Eu trabalhei 8 anos no serviço, fui procuradora, foi diretamente nessa área de saúde, na área de processo administrativo, processo fiscal. Então, a gente sabe que as demandas dos empresários são inúmeras. E o maior problema que a gente vê, por exemplo, do empresário quando ele procura porque justamente ele não sabe como fazer. Eu estou com essa situação aqui, eu não sei o que eu faço. E muitas vezes até o próprio profissional, o advogado, também não sabe essa parte prática, essa parte do contato. Então, esse limbo aí que a gente vai ter que estar atuando esclarecendo. Isso é um tutorial, né? Passo a passo. Dr. Marcos? Meu nome é Marcos, eu sou servidor público federal há 15 anos, estou no INSS há 11 anos, fui chefe de agência, fui gerente de agência, fui superintendente, fui chefe de benefícios, o que tinha para fazer dentro da área previdenciária, nós atuamos até agora. Atualmente, com as mudanças que existiram no INSS, principalmente a digitalização dos processos, nós começamos a retirar a mão de obra especializada dentro da APS, colocando na internet, com o teletrabalho. Então, foi retirado das APS os servidores que tinham maior capacidade, maior conhecimento, isso normalmente se dá com a prática e o tempo passando, e foram colocados no teletrabalho. No teletrabalho, nós não estamos ligados apenas àquela atividade que fazíamos dentro da APS, expandiu para todo lado. Então, foi ter os capacitados, os bons servidores que eu falo, quem consegue trabalhar em todas as áreas, e esses passaram a fazer parte de grupos de trabalho praticamente no Brasil inteiro. Normalmente nós trabalhamos numa entidade chamada SEAD, que é uma central de reconhecimento do direito, nós trabalhamos com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não pensa assim, fala, você trabalha no processo dos 3 estados, sim. Hoje nós temos 2.400.000 processos parados para serem analisados, nós temos 4 milhões de recursos parados para serem analisados, nós temos 1.200.000 perícias médicas esperando para ser feitas e nós não temos servidores, não há servidores suficientes. Em 2016 eram 32.000 servidores no INSS, com uma demanda razoavelmente menor do que é hoje.
Hoje nós somos 16 mil servidores, 50% que éramos em 2016, e a demanda praticamente dobrou. A parte da internet ajuda muito o acesso do cidadão aos serviços, mas se a administração pública não capacitar os seus servidores, não trazer para dentro do serviço público pessoas que têm capacidade de desenvolver esse trabalho, o negócio começa a ficar difícil. Foi o que aconteceu no INSS, uma demanda muito grande, o número de servidores acabou, ou por gente que se aposentou, por pessoas que passaram em outros concursos e saíram, e muitas vezes por servidores que desistiram da carreira. O serviço público não é essa maravilha que todo mundo pensa. O serviço público ganha bem, trabalha pouco. Não. Você não ganha pouco, não trabalha bastante. Trabalha metade, não trabalha muito. De uma conversa que nós tivemos com o Jefferson Amorim, da ABIH, ainda, que nos apresentou a Mariana e as outras senhoras que estavam no atendimento, surgiu a ideia de capacitar os RHs dessas empresas da área de hotelaria, porque nós observamos uma deficiência muito grande com relação ao conhecimento que essas pessoas têm para conseguir manter os benefícios dos seus colaboradores. Daqui para frente eu vou começar a falar de termos técnicos com vocês. Então, vou começar a trabalhar um pouco de direito administrativo, depois direito previdenciário, depois os procedimentos para mim chegar aqui. Provavelmente vocês já ouviram falar no limbo previdenciário, isso se você assistir jornal, você ouve falar disso toda semana. Se vocês forem falar com os servidores, mas com os colaboradores que vocês têm, sempre vai ter alguém reclamando que estava recebendo um benefício, esse benefício foi cortado, parou de receber, ninguém deu satisfação, informação para ele, e ele não conseguiu mais resolver esse problema. Infelizmente, nós não temos legislação que trate do limbo previdenciário, nem legislação trabalhista, nem legislação previdenciária e nem legislação civil. Ficou um buraco no legislativo que aparentemente ninguém se importou com isso. E é onde vocês têm aqueles problemas dos colaboradores que estão recebendo benefício, esqueceram de pedir prorrogação, ou esqueceram de ir na perícia, esqueceram de marcar a perícia, alguma coisa, e acabam passando um longo tempo sem receber do INSS. Voltam para a empresa não os aceita porque não tem uma alta do INSS, e esse cara normalmente fica a ver navios. Quem tem que pedir prorrogação? É o RH ou o próprio colaborador? E quando ele sabe que vai vencer isso? Quando sai o resultado da perícia médica, quando sai a carta de concessão do benefício, ele já tem a data fim do benefício. Logo abaixo da data fim está escrito: nos últimos 15 dias, antes do final, por favor, remarcar a sua perícia. O problema é que a gente tem vários costume de pegar tudo, tiver alguma coisa bem, dobrar e botar no bolso. A gente não vê. Só minha primeira frase. Então, a carta, lá no finalzinho, A carta do benefício fala... sempre vai ter essas informações. Sempre vai ter. E essa carta vai para o RH e vai para o colaborador. Essa carta, o direito previdenciário e o direito trabalhista, diz que o colaborador tem que entregar no RH da empresa. Ah, ele entrega no RH. Então, ele tem, depois uma cópia e o RH também, então vai ter a carta original. O INSS só manda uma dessas cartas. Como Tá. se ele fizesse o xerox e entregasse no RH da empresa. Por quê? A empresa tem que saber quando essa pessoa ganhou alta e essa pessoa tem que saber o que ela tem que fazer para pedir a prorrogação do benefício. E a informação, as duas informações estão no mesmo documento. Desde novembro de 2019, quando houve a automatização dos todos os sistemas do INSS, nós trabalhamos muito com e-mail. Antes, sempre de uma correspondência na casa do afastado. Agora não vale mais. Agora resolveu digitalizar tudo, é tudo pelo computador e ótimo. E quem não tem e-mail? Tem aquele meu INSS, Quer daí quebrar? se ele entra, acho que consegue. Vamos melhorar ainda. É, porque ele está dando telefone. Quem usa o INSS? Eu consegui acessar de uma funcionária porque mas tem gente que tem que dificuldade. Pelo INSS, pelo sistema do INSS, ele é informação pessoal, é o meio pessoal. Todos os seus dados estão lá. Basta que você entre. Como é que é? Quem usa o INSS? Então, aí.
não são pessoas, a maioria não são pessoas jovens que têm essa facilidade. A maioria são pessoas que têm dificuldade com internet, com lembranças, com senha. Então, a clientela do INSS é diferente da clientela da Justiça Federal, da Receita Federal, da Polícia. Quem precisa do INSS não é a casta privilegiada da sociedade. É quem está na mão, muitas vezes, dependendo do INSS, inclusive, para sobreviver. É o salário que ele não está mais recebendo. Então, a dificuldade desse povo tem é muito grande. Então, eu imagino que vocês todos já entenderam qual que é o assunto principal que a gente vai abordar. Né? Essa dificuldade desse buraco legislativo que nós não temos, nós não sabemos o que fazer como cidadão, nós não sabemos fazer como empregado, nem como empresa. Vou ter que começar tentando esclarecer para vocês sobre o direito previdenciário, sobre os procedimentos, sobre os processos, para que eu consiga chegar aqui esclarecer para vocês o que hoje a Justiça está entendendo para responsabilizar as empresas, porque no decreto 2048 ele diz que sim, as empresas são responsáveis pelos benefícios dos seus empregadores. Sim. Só que a gente também tem um péssimo costume de nunca ler bem, né? Eu pergunto para alguém que ele me conta a síntese, o resumo é muito melhor do que pegar uma lei e ler todo. Principalmente esse decreto que eu acabei de falar, são 800 artigos. Ele é 800. 760 aí, cadê mais? Tá bom? Eu vou tentar clarear o máximo possível para vocês. Primeiro, previdência não é assistência. E a gente também tem o costume de achar que o INSS é a plana dos milagres, é a razão em mão. Tu chega lá com qualquer problema e o pessoal vai resolver para você. Infelizmente não consegue. Eu gostaria muito de conseguir resolver os problemas de todos que aparecem lá. Mas lá chega gente, o problema de direito do trabalho, direito do consumidor, direito administrativo, porque os outros órgãos da administração pública não atendem eles do jeito que eles precisam e eles acabam indo lá no INSS pedir conselhos. A gente atua mais aconselhando o pessoal do que às vezes trabalhando. Beta testemunha do meu dia a dia, das 8 da manhã às 6 da tarde, eu faço respondendo perguntas e quantas pessoas vão correr na vida. Tem uma dúvida e a gente está disposto a dar uma mão. Às vezes, nós protegemos mais ensinando as pessoas do que resolvendo os problemas que nós temos lá. Previdência social não é assistência social. A assistência social foi desenvolvida pelo governo, pela administração pública, para ajudar pessoas que não têm capacidade social e financeira para se virar sozinhos. Exemplo, doentes pobres, doentes que não têm contribuições previdenciárias, idosos que não têm como se manter, que não têm como, entre aspas, se sustentar, manter assim a sua família. Previdência, eu vou tentar aqui melhor para vocês. E a previdência social do INSS, que nós conhecemos, foi desenvolvido como uma espécie de seguro social. Nós nunca ouvimos falar que o INSS é o nosso seguro social. Sempre fala INSS, antigamente era INPS. Eu não sou dessa época, mas tinha passado, mas era INPS. E a gente não consegue entender ele como um seguro social da forma jurídica como nós devemos. Alguém de vocês tem parentes ou amigos que moram nos Estados Unidos? Europa, Estados Unidos, o seguro social é um pouco mais amplo do que o nosso seguro social. Previdência social não é assistência social. Essa assistência social foi o que eu acabei de falar sobre doentes e idosos que não têm como se manter. E o governo federal ajuda essas pessoas através de um benefício chamado BPC. E ele só é feito no INSS por causa da estrutura que já existe. Porque como a assistência e a previdência busca suprir as necessidades de pessoas muito parecidas,
Esse órgão público ia acabar tendo o mesmo tamanho que o INSS. Se fosse formar os servidores para assistência social e para a previdência social, nós teríamos 2 INSS do mesmo tamanho, porque a demanda é muito parecida, é quase igual. O brasileiro não acostumou a cuidar do futuro, o brasileiro não acostumou a planejar o futuro, o brasileiro não acostumou a planejar a sua aposentadoria. Hoje parece que está começando a aparecer essa tendência de se planejar a aposentadoria, mas ninguém sabe como fazer ainda, inclusive o INSS. Porque, apesar de nós estarmos comentando que as pessoas precisam começar a planejar a sua aposentadoria, nós ainda não temos parâmetros fixos e seguros de como estará a Previdência Social daqui 10 anos, 12 anos, porque as mudanças são constantes. Nos últimos 4 ou 5 anos, nós tivemos em 2018 uma mini-reforma, em 2020 uma mini-reforma, em 2022 uma briga, e agora em 2023, vocês veem sucessivamente as mudanças de regras previdenciárias. Vocês chegam no INSS e pedem um benefício hoje, de repente vai chegar o deferimento desse benefício por causa de uma norma que surgiu e vocês nem sabiam que tinha aparecido. Infelizmente é necessário essas mudanças porque o planejamento do INSS feito na década de 60 e 70 não foi pensado com um desenvolvimento social que nós estamos vendo hoje. A expectativa de vida evoluiu bastante, subiu de 68, 69, hoje para beirando 82 no sul, 76 no nordeste. Isso daqui já era um milagre há 30 anos atrás, isso daqui ninguém pensava. Então as regras do INSS foram criadas para parâmetros parecidos com isso daqui, hoje já foram inferiores a isso daqui. Hoje nós não conseguimos mais suprir financeiramente a necessidade do INSS. A primeira lei que se pareceu com alguma coisa de previdência social no Brasil foi em 1906. As primeiras ideias de organizações parecidas com previdência, com esse seguro social, apareceram ainda na Idade Média, na região de hoje é Israel, porque aquela área era muito explorada comercialmente com barcos. Quando um marinheiro ficava doente, não tinha como se virar. Então os companheiros deles faziam uma caixinha, uma poupança. Quando essa pessoa ficava doente, eles o ajudavam. Isso veio para a Europa e em 1906, os marinheiros italianos também começaram a utilizar a mesma ideia. Olha, vocês têm que guardar dinheiro, porque pode ser que aconteça alguma coisa na vida de vocês que vocês não possam trabalhar. A ideia cresceu, foi bem vista. Em 1917, a Constituição de Weimar, a primeira Constituição alemã, já trouxe dentro do seu texto a determinação de que o Estado deveria se preocupar com esses trabalhadores que não conseguissem se manter, seja por doença, seja por acidente, seja por fator que impedisse eles de trabalhar. Em 1941, a França, a Inglaterra, a Portugal, a Espanha, que vinham prevendo uma dificuldade com a Segunda Guerra Mundial, já tinham bem enraizada a ideia de previdência social. E dali em diante o negócio só evoluiu. Nós tivemos as nossas primeiras experiências na Constituição de 37, depois de 46, e em 1988, no artigo 175, a Constituição determina que o Estado é responsável pela articulação, pela organização do seguro social. Bem, aqui começa a nossa guerra. Seguro social. Quando vocês ouviam falar do INSS, vocês pensavam que isso era um seguro? Não. Eu pensava que era assistência social. Olha, se eu tiver dificuldade no INSS, eles me ajudam. Não é? Só que não é assim. Para você ter alguma prestação do INSS, você tem que pagar o seguro social. É esse nome, seguro social, e a gente nunca observou isso. Instituto Nacional do Seguro Social. INSS. Todo mundo vai no INSS pedir um favor, mas não sabe que tem que pagar antes. Pagando o seguro social,
o cidadão, o trabalhador, o autônomo, a dona de casa, passa a ter uma segurança maior para fatos indesejados e imprevistos no futuro. Seja doença, seja acidente, seja uma gravidez. E, finalmente, a aposentadoria. Nós temos 3 leis gigantes que regem o direito previdenciário. Não se preocupe, eu não vou pedir para vocês olharem ela, porque às vezes eu acho que nem eu conheço todas elas, tá? Lei 8.212, de 91, é a lei que traz as responsabilidades da empresa para com a Previdência Social, os recolhimentos, as informações acerca dos seus servidores, dos seus colaboradores, qual o cargo que ocupa, qual o tipo de atividade que ocupa, qual o salário, qual a alíquota que esse empregado está submetido, ou seja, quanto que a empresa vai ter que recolher do INSS. Em vários artigos dessa lei, vocês vão encontrar a empresa como responsável pela vida previdenciária dos seus empregados. Porque se vocês não informarem o INSS sobre a atividade, periculosidade, valores que recebem, quando o empregado de vocês vier até nós com um benefício, nós não temos essa informação e vai acontecer, eu vou referir. Eu vou referir e vou mandar de volta para vocês. Quando eu mandar de volta para vocês, vocês já estão competindo. Primeiro, que a responsabilidade empresarial de todas as informações não foi cumprida. A gente tem um vácuo. Vocês já leram no início, pessoal da RH, sabe o que é o início? Cadastro Nacional de Informação Social, é onde aparecem todos os dados do trabalho. Lá vai ter PIS do cidadão, CPF, o nome da empresa, o início da atividade e o fim da atividade. É de responsabilidade exclusiva das empresas manter essas informações através do CAGED, através do fundo do Ministério do Trabalho, as informações com relação ao empregado de vocês. Sempre vai ter um servidor, tá? Eu dou aula de direito administrativo, eu só lembro de servidor. Então, se a empresa não cumprir com as suas responsabilidades e não manter o CNIS atualizado, eu não conheço a pessoa que está lá na minha frente. O servidor do INSS não conhece a pessoa que está ali pedindo um benefício. O que vai adiantar? Nós nos baseamos nas informações do CNIS e vamos indeferir o benefício, sim. Porque a gente não sabe se ele está trabalhando com vocês, até quando ele trabalhou lá, quando ele ganha conta, qual é o salário. Nós não temos nada disso. E nós só conseguimos desenvolver o procedimento do benefício com todas essas informações, porque tudo é automatizado. Eu não tenho a oportunidade de abrir o sistema e colocar lá, olha, Beto Castilha começou a trabalhar dia 1º/10. A partir de hoje eu sei que ele é segurado da Previdência Social e a partir de hoje ele tem direito a receber algum benefício. Essa responsabilidade é das empresas. São as empresas que têm que nos manter informados. Além da 8.212, nós temos a 8.213. A 8.213 estipula quais os benefícios que cada cidadão tem a partir do momento que ele é segurado do INSS. Então, nós temos lá a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, auxílio maternidade, auxílio doença, auxílio acidente e mais alguns serviços do INSS são menos conhecidos, mas que também são direitos do cidadão empregado. Essa lei vocês não precisam conhecer muito, mas as responsabilidades da empresa eu indicaria que vocês dessem uma procurada, porque quando nós chegamos aqui no limpo previdenciário, onde nós temos um empregado sem o seu benefício e sem a possibilidade de retornar à empresa, vocês vão ver que a responsabilidade administrativa, muitas vezes criminal, ela é da empresa. A empresa não cumprindo com a sua função de passar as informações acessórias do contrato de trabalho para a administração pública, ela deixa
de garantir que os direitos desse cidadão sejam observados. Tá? Tá, isso daqui. Benefícios. E nós temos aí no decreto 3.048, que é o regulamento do Instituto Nacional do Seguro Social. Não sei se vocês sabem, mas cada vez que existe uma lei de importância, uma lei grande, em seguida ela é feita uma regulamentação, um veículo jurídico, uma norma inferior àquela, dizendo como que ela vai funcionar. O decreto 3.048 é um decreto presidencial que diz como a lei 8.212 e 8.213 vai funcionar. Tá bom? Para vocês também não é de grande valia saber que esse decreto é regulamentar, mas é muito importante que vocês entendam como os procedimentos administrativos para concessão de benefício funcionam. E o grande problema que nós temos é esse. Uma possível falta de informação no início, uma possível falta de conhecimento por parte dos RH das empresas e por parte de quem precisa do benefício do INSS, da Previdência Social. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande em encontrar vínculos trabalhistas anteriores a 94. A partir de 91, 92, já começou-se a trabalhar muito com informática, então os dados já passaram a ser muitas vezes através de bancos de dados, mas esses bancos de dados, por falta de tecnologia no Brasil, não eram nacionais. Então nós temos muitos problemas com vínculos trabalhistas porque eu ia procurar emprego, vocês me davam um emprego, e quando vocês iam pagar a contribuição previdenciária, cada estado, muitas vezes cada empresa, fazia um PIS para você. Você ia procurar um trabalho, eles faziam um PIS. E no segundo trabalho, essa nova empresa não conhece a sua vida pregressa, não sabe onde você trabalhava, não tem dados nenhum, porque nós não tínhamos onde consultar. Ele fazia o quê? Mais um PIS. A próxima empresa que você ia trabalhar, mais um PIS. E assim por diante. Então é normal, obrigado, a gente encontrar segurados com 5, 6, 10 PIS. Eu já encontrei alguns com 22, 26, porque cada vínculo empregatício que ele tinha, ele ia conseguindo arrumar um PIS. E aqui em Foz do Iguaçu é um pouco pior por causa da Itaim. Que todo mundo chegava aqui, mas já vinha de outras barragens. E para piorar, cada estado pagava o PIS em um banco. O Paraná pagava no Banestado e no Bradesco. São Paulo pagava no Banco do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil. O Rio Grande do Sul pagava no outro. Então não tinha como unir essas informações para que a gente tivesse um banco de dados único todos os PIS do cidadão, como nome, CPF, RG, endereço, vínculos com data de entrada e de saída, para a gente saber quanto tempo de trabalho ele tem. Ainda hoje nós pegamos as pessoas mais velhas que ainda não conseguiram se aposentar, que está aí na casa dos 70, 75 anos, e a gente tem uma maratona para descobrir onde é que estão os PIS desse povo. Não encontra. Não há de lugar nenhum. Quando nós não temos possibilidades de encontrar as informações dessas contribuições que eles têm, eu peço para eles se dirijam até o banco, a Caixa Econômica, o Bradesco ainda tem alguns fundos, outros não tem mais, e peçam lá o extrato de FGTS, porque as informações do FIS e previdenciário a gente não encontra. Então a gente usa esse subterfúgio, porque o FGTS também é mensal. Então quando começou a pagar o FGTS, era a data de início. Quando parou de pagar, final. Aí eu considero a data de início e data final e monto um vínculo empregatício dele. Dentro da Itaipu, nós temos muito problema com isso. Os barrageiros chegavam do Pará, do Mato Grosso, de São Paulo, chegavam aqui e praticamente davam outro documento para esse povo. Era outra carteira de trabalho, era outro PIS, era outro vínculo, tudo diferente.
quando ia aposentar, a fibra era quem sofria com isso no começo, né? Falava, a gente vai até aposentar você, mas pede lá para a fibra onde estava os documentos. Aí a fibra sempre deu um jeito, sempre passou para nós todos os dados que eles tinham dos bancos de dados da Itaipu, e a gente vai resolvendo isso aos poucos. A administração pública tem uma dificuldade muito grande para descobrir qualquer coisa sobre vocês quando nós não queremos. Quando nós queremos, a gente acha tudo. Fica devendo lá para mim, para você ver se eu encontro você rapidinho. Mas quando eu preciso achar alguma coisa para ajudar, nós não temos dados. E nós não conhecemos as pessoas que vão lá. Eu comento que quando tem gente que xinga nós, como se conhecesse a gente há muito tempo, né? Só que eu nunca vi essa pessoa. Mas ela sabe que o Marcos, lá do INSS, indefiniu o benefício dela. Porque na época em que havia os gerentes de ABS, nós que íamos lá e assinávamos o indeferimento. Então, eu negava a aposentadoria de uma pessoa e entregava a carta para ela. E ela ia para casa lendo, foi você. O dia que ela voltava lá, ela ia no de dedo na cara. Você levou o benefício, por isso, até a gente explicar como funciona. Que a gente não conhece você, a gente não conhece a vida de você, a gente já tinha sido xingado, esculachado, mandava a gente para vários lugares, mandava falar aqui. A família inteira explicava. Oi? A família inteira explicava. Não, eles qualificavam todo mundo. Eles pegavam você, sua mãe, sempre qualificando o povo inteiro. A partir de 94, 95, os bancos de dados federais tiveram um upgrade excepcional, então muita coisa melhorou. Desde então, nós não temos mais muitas dificuldades para conseguir descobrir cai de moto, um carro, bate, e vocês acharam um pé, uma mão, e vão ficar 90 dias em casa. O salário vai acabar. Está fazendo. E quem se depende? De nós que eu falo do INSS. Acontece que quando vocês ligarem no 35 e pedirem benefício, vocês vão estar apresentando o atestado para mim, as provas em que você precisa daquilo, e eu não vou ter informações suficientes para passar esse benefício para vocês. Agora eu não tenho mais esse costume, mas antes eu tinha esse costume enraizado em mim, e a gente tocava no rabo das empresas, sem dó nenhum. Cada um, você veio aqui, você pediu o seu benefício e não concedeu, não, está aqui, a culpa da empresa. Pode sair daqui para a justiça, e tudo que você tem direito você vai ganhar. Quem paga? As empresas. Para mudar súmula, tem tanta coisa na cabeça. Como o empregado de vocês não retorna ao trabalho na data prevista, vocês começam a contar os 30 dias dele. Então, se não contar os 30 dias, ele vai ser despedido por justa causa, abandono de emprego. Só que tem um problema. O empregado ficou doente dia 10 de fevereiro de 2022. Entrou com benefício e a partir do 16º dia, 27 de 2 de 2022, ele passa a receber o benefício do INSS, que é substituto do salário para ele viver. O trabalho não precisa. Para se passar. Esse benefício foi dado por 60 dias. Final dos 60 dias, 15 dias de antecedência, se essa pessoa não se julgar apta a voltar ao trabalho, ela vai pedir uma prorrogação. Ela mesmo no 135. Aqui começa o desespero de vocês. Ele pode ligar no 135, ele pode ir no meu INSS, eventualmente, sendo uma pessoa que a gente perceba que não consegue resolver pelo telefone, e ir na ABS, a gente vai atender. A gente
não vai mandar essa pessoa embora de jeito nenhum, porque o idoso é doente. Não tem como você mandar um doente embora. É loucura, é maldade. Não tem como você mandar um idoso embora. Você vai resolver isso. Onde eles vão? Porque normalmente eles não vão. Por que eles não vão? Porque eles receberam a cartinha de concessão e não leram ela. Eles não leem. Eles pegam, pode até levar para o RH, mas eles não leram. Quando ele chega no RH, ele só fala, aqui é concessão, tchau. Você não sabe quem é, você não sabe até quando ele vai recolher, você não sabe nada. E convenhamos, o RH trata com quantas pessoas normalmente dentro de uma empresa? Não é de 4 ou 5, é um monte de gente. Vocês não vão conseguir manter a atenção naquele dia que você vai fazer a prorrogação, certo? Pois é. Ele não pediu a prorrogação e a empresa também não pediu a prorrogação. Vai chegar o dia do mês que ele ia no banco receber, ele chega lá e não tem salário. Para quem que eles vão reclamar? Para você, né? Olha, eu acabei aqui no banco agora, não tem meu benefício lá. Vocês sabem o que aconteceu? O que aconteceu? Mas é você que tem que saber. Nem sabia até quando deu o benefício. É que começa o caminho do Calvário. Não fez a prorrogação, voltou para a empresa por falta de conhecimento, guarde isso, a empresa por falta de conhecimento não recebe esse cidadão de volta para trabalhar porque diz que ele tem que ter uma alta do INSS. Não, não tem que ter uma alta do INSS. Quem dá alta para o empregado da empresa é o médico do trabalho de vocês. Então, se ele der um atestado de 60 dias, que vai do dia 27/2 até o dia 27/4, no dia 28, esse cidadão está de alta. E não precisa voltar ao INSS. Não precisa voltar ao INSS. O INSS não paga pela doença, ele paga pelo atestado. Você pegou 60 dias de atestado, ótimo, eu vou te dar 60 dias de benefício. Chegou aqui no final, você está apto a voltar para o trabalho? Estou apto a voltar para o trabalho tranquilamente. Aí ele chega lá na empresa e a empresa fala, cadê a alta do INSS? O INSS não dá alta. O INSS não libera ninguém. O último dia do benefício, acabou. No dia seguinte já estão liberados para voltar ao trabalho normalmente. Quem dá alta e afastamento para empregados é o médico do trabalho. Não existe outra pessoa. A não ser que a sua situação seja muito ruim e o perito do INSS resolva te ajudar. Você chega lá, se queixa da doença, no dia do seu afastamento, ele vai olhar para você e falar, você está ruim. Então não pode mandar embora. Mas se você não chegar lá com um atestado no seu médico, nós não temos o que fazer. Porque nós não consultamos você, nós não avaliamos você. Quem faz isso é o médico do trabalho, tanto para se afastar, quanto para retornar. Acabando aqui os 60 dias de benefício, no dia seguinte ele está apto ao trabalho, sim. Ele volta lá para a empresa, começa a trabalhar, tem um impacto, cai de novo. O que a empresa faz? Volta para o INSS. Fazer o que no INSS? Ele tem que voltar para o médico do trabalho, que vai avaliar ele de novo e vai falar, olha, o cidadão aqui que teve os seus 60 dias de afastamento não está apto ao retorno do trabalho e vai ter um novo atestado. Eu entendi. Os primeiros 60 dias você se afastou, certo? Você está apto a voltar, entre aspas, no consentimento que ele tem prazo. Passa uma nota para quem trabalha, faz o exame. Não vou trabalhar, estou voltando de novo, vou voltar para aqui. Médico pronto. O médico da empresa, daí ele vai para acesso. Porque quem dá afastamento, quem tem capacidade para analisar a saúde de uma pessoa é o médico. Não é o advogado, não é o gerente, não é o RH, não adianta. Mas eles vão chorar para vocês. Vai falar com vocês, olha, você não dá errado, você não comunicar no INSS de alguma coisa. Não é. É uma questão de comunicação mesmo. Nós temos que observar, o último dia do benefício, se ele não pediu a prorrogação, acabou, não deve fazer. Porque eu não vou adivinhar que ele não fosse, que ele não está bom ainda. Não. E a empresa pode pedir a prorrogação também, né? Inclusive, a empresa pode, em casos de perceber que o seu funcionário está doente
e ele se recusar a se afastar. Acontece isso. Teve um caso assim. Acontece isso. Eu não sou doente, eu estou bem, eu não vou, mas ele está doente. E a empresa pode sim chamar o médico do trabalho, mandar avaliar ele. O médico vai você está afastado por 45 dias, 50 dias, o que for. E a empresa ligar no 95 vai agendar o benefício. Se ele se recusar aí, ele já está cometendo uma falta trabalhista. Aí vocês podem atuar ele do jeito que a lei determinar. É raro acontecer isso, mas já aconteceu. O pessoal ligava para a gente e falava, bicho, nós temos aqui um colaborador que não quer ir para o INSS. Por quê? Porque ele está doente e está falando que não está. Acontece. Razoavelmente, com frequência, você vê isso. No mês passado, ele não quis se afastar. Sabia que ele receberia menor do que ele. É um dos motivos. Trabalhar com pessoas é difícil, né? E é causar a demissão. Vai causar a demissão dele, porque como vocês, a empresa, já estão todo lascado com essa lei. 212. Porque aqui está toda a responsabilização legal das empresas. Se ela falhar, você não vai conseguir explicar para quem veio fiscalizar vocês, olha, não foi eu que fiz nada, foi ele que não quis ir. Não aconteceu. Você que resolveu. Alguém tinha levantado a mão. A data da perícia, né? Está em torno de 90, 100 e poucos dias. Assim. Aí se o médico dá uns 45 dias, 60 dias, ele volta a trabalhar dizendo que o médico deu alta, e só depois no dia que ele vai lá na perícia que ele recebe aquela diferença. Pois é, isso aqui é outra falta de conhecimento da empresa, tá bom? Se eu agendar uma perícia hoje é 23, vai cair lá para março, mais ou menos, sabe? Pois é. Isso é outro problema que acontece muito com os RH por falta de conhecimento. 23/10 e 23. Eu peguei um atestado de 90 dias. Vai dar 23/1/24, certo? Só que se eu for marcar a perícia agora, ela pode cair para final de fevereiro ou para março. Desde hoje até o dia dessa perícia, se vocês não conversarem com o empregado de vocês, ele vai ficar em casa esperando. Ele vai ficar lá esperando. Só que o atestado dele é de 90 dias, não é até lá o final. Terminou o atestado de 90 dias, pode botar para a empresa. Por incrível que pareça, o pessoal se apresenta ao RH e a empresa fala, não vou receber você sem uma determinação do INSS. Acabei de falar para vocês, não é o INSS que determina o afastamento e a volta, que é o médico que trabalha. Então, se ele tem um atestado de 90 dias, ótimo. No dia 91, vocês vão pegar ele e vão encaminhar o médico de trabalho. O médico de trabalho vai avaliar e vai falar, está apto a retornar. Mas não recebeu ainda. Não é problema de vocês. O INSS que não consegue fazer um agendamento funcionar para ter os médicos sobrando não, pelo menos atuando de acordo com a necessidade do povo. Se eventualmente ele chegar no médico de trabalho, o médico de trabalho falar, olha, ele não está apto a trabalhar ainda, não tem problema, deu outro testado. Mas, Marco, você acabou de falar que o INSS paga por atestado. E esse novo atestado vai acontecer o quê? Tem uma regra no artigo 54, do parágrafo do decreto de 1048, que diz que afastamentos sucessivos dentro de 60 dias pelo mesmo CID é considerado um só. Se esse cara se afastou por um determinado CID, retornou para a empresa, e o médico de trabalho observou que ele não está apto a voltar, ele vai continuar afastado. Não tem problema nenhum. Ele vai voltar, quando for o dia da perícia dele, ele vai para a perícia, vai receber o primeiro atestado normal e vai receber o segundo atestado normal, sem problema nenhum. Porque é continuidade no mesmo ciclo. O problema é quando o cidadão passa pelo primeiro atestado, mas não passou pela perícia. Ele volta para o médico do trabalho, o médico do trabalho fala, não, você não está apto a voltar ao trabalho. Carta outro CID lá no atestado.
Também acontece isso. Vocês não têm conhecimento, não tem como chamar esse médico e falar, cara, você fez uma cagadinha aqui. Você afastou ele por um cílio, ele continua com a mesma doença, só com outro cílio aqui. E acredita, acontece. O médico não consegue decidir qual cílio que aquela criatura tem que apresentar no excesso. A hora que eu for abrir o benefício dele no sistema de benefícios e indicar 2 ciclos diferentes, só vai ler o primeiro. Leu o primeiro, determinou o período de benefício, e o segundo período de fora. Ele não consegue incluir dentro do mesmo benefício. Bom, esse empregado vai voltar para vocês de novo dizendo, olha, me deram alta. Então, não deram alta para você. Você acabou de sair daqui e a gente foi buscar doente. Mas o INSS deu alta. O INSS não dá alta para mim, é o benefício que dá alta. Acabou o benefício, vocês não prorrogaram, vocês não trabalham, não vão trabalhar. Se chegarem na empresa e não tiver alta para trabalhar, vocês são encaminhados ao médico do trabalho. O médico do trabalho vai receber, vai analisar vocês, vai registrar o trabalho, ótimo, tchau, estou indo trabalhar. Mas se vocês se queixarem falando que não podem trabalhar, porque têm problema de saúde e precisam voltar ao INSS, não vai prestar. Bom, tudo isso se o benefício não acabou. Certo? Porque se você pegou os seus primeiros 90 dias e recebeu marco inicial, marco final. Na data fim do seu benefício, se você não prorrogou, você pode voltar a trabalhar tranquilamente. A empresa que é responsável por encaminhar você para o médico do trabalho, você tá. Aí a empresa mão de vaca da bexiga não quer pagar 30 pila para a clínica Santa Luzia e fala, volta a trabalhar. Não é? E não manda. E aí pega esse cidadão, recebe a trabalho, não, pode voltar a trabalhar aí, não tem mais benefício. O cara morre lá dentro. E a família é esperta. E vai pegar o atestado de óbito e falar, opa, morreu pelo menos doença que eu estava afastado semana passada. Mas como ele se apresentou de volta, vocês não perceberam que ele não estava apto a retornar ao trabalho? Mas daí, porque tem que terminar com o médico do trabalho, né? Ele tem que E dar é a responsabilidade. da empresa. Na verdade, deixa eu falar uma situação assim que eu acompanhei bastante, sabe, nos trabalhos que eu tive. O que acontece na maioria das vezes? Não tem como, mas você não consegue fazer um exame, quanto mais ressonância magnética? 2 pontos? 3 pontos? Alguns conseguem pagar, a maioria não consegue, não tem condição de fazer isso. Não resolve. Você volta para o INSS, apresenta os seus documentos lá e fala, então você vai voltar a trabalhar. Pediu prorrogação. O médico vai te dar uma prorrogação automática de 30 dias, e no final desses 30 dias você pede novamente a prorrogação. Essa segunda prorrogação, os médicos estão obrigados a devolver o seu trabalho ou aposentar o ciclo de validez temporário. Isso não divide. Uma norma, um louco lá de Brasília resolveu mandar o médico decidir de qualquer jeito na segunda prorrogação se você se aposenta ou volta para o trabalho. Se você não voltar para o trabalho. Vocês não escutam de vez em quando alguém falar que o INSS mandou o cara mandando de volta para o trabalho? Normal acontecer, porque não tem um documento apto a garantir que esse cidadão não está pronto para voltar ao trabalho. Para quem vocês vão recorrer? Não tem para vocês irem. Nem para o médico do trabalho? Pronto, chegamos no problema. Limbo previdenciário. São aqueles pontos vazios na legislação previdenciária, trabalhista, administrativa, que for, que a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Alguns peritos que têm coragem de passar por cima das leis e dar uma peitada no benefício deles, falar, não, esse cara está comendo porque eu vou dar o benefício. Está correndo risco de ganhar multa. Porque se eu aceito, por exemplo, esse cara de volta no benefício previdenciário, e daqui a pouco me aparece alguém falando que esse cara está trabalhando em outra coisa. Peraí, mas você não falou que ele estava doente, tinha continuado benefício? Sim, falei, baseado em quê? Mas da frente ela que contou. Mas agora está descobrindo trabalhando em outro lugar. Estava nada trabalhando, tá? Seu benefício. Fala a minha verdade, cada um cuida do seu. Estou falando, a empresa ela tem que estar muito documentada, porque nesse Vai pagar. Vai pagar. Olha aqui. Súmula 38 do TST.
A partir do momento que o cidadão esteja de alta no INSS, ela tem 30 dias para se apresentar no serviço. Certo. Depois de 30 dias acontece o quê? Abandono. Abandono é justa causa. É, justa causa. Você que é diretor de RH, aí eu vi a história do cara, eu falei, então, eu não vou te dar justa causa, não. Tá? Vou segurar você aqui, assim, assim, assim. Então, chefe, mas eu tenho que ser. Vai me dar justa causa. Não tem o que fazer. Treta. Ou você se resguarda aqui no começo, com todas as informações que são responsabilidade da empresa, com todas as informações médicas, médico do trabalho salva vocês de cada puxa, vocês não têm noção. Só o inapto do médico do trabalho resolve para benefício ou depois do inapto ele tem que ir para o médico dele? Não, médico é médico. Seu trabalho. A gente até recomenda que seja do trabalho, porque o médico do trabalho, muitas vezes, é aquele médico que conhece o histórico da empresa de vocês, como os empregados de vocês têm relativos problemas de saúde, inclusive porque existem doenças ocupacionais. Algumas empresas têm uma tendência, não é a causar, mas que as condições de trabalho das pessoas que estão lá naquele local desenvolvam sempre um tipo de doença. Quem trabalha em mina de carvão, mais cedo ou mais tarde, o pulmão vai quebrar. Ele vai colando sílica ali, vai colando carvão na beirada e ele não sofre mais, claro. Aí o cara dá uma forçada, literalmente o pulmão quebra. As doenças ocupacionais, via de regra, são observadas pelo médico de trabalho, que é acostumado com as características do trabalho que vocês têm. Eu imagino que na área de hotelaria, o pessoal da limpeza tenha comumente um tipo de doença só. Bem parecido. Relativo a alergias, a produtos químicos, a friagem. Já teve uma grande discussão até aqui. Ativos que vocês não conseguem resolver, o médico não consegue resolver, o INSS não consegue resolver, e aonde isso vai parar? Na Justiça do Trabalho. A súmula 32 do TST diz que abandono de emprego a partir dos 30 dias é legítimo, a empresa não precisa se preocupar com isso. Só que bateu no judiciário de novo, o juiz olha ali, você não voltou por quê? Porque o INSS travou o meu benefício, a empresa é contrária. Se não tem nem que reclamar. Reclamar é para o juiz dar uma multa ainda. O juiz está julgando contra uma súmula de tribunal superior, tá? Só que quem determinou é maior que ele. Tá? O TST determina que sim, se você não voltar com 30 dias do seu trabalho, você pode ser despedido por justa causa sem problema nenhum. O STF foi lá, analisou o caso e disse, espera aí, a culpa não é dele. Ele é insuficiente, ele não conhece a legislação, ele não tem poder de obrigar o INSS a fazer a perícia dele, e ele não tem o poder de comprovar para vocês que ele estava certo e o INSS estava errado. Mas isso não é Tema da Justiça do Trabalho e nada lá. Eu entendi. Isso não é médico do trabalho dela. É que se o médico do trabalho deu inapto para ele vai voltar mais para a polícia. Se ele não foi para o médico do trabalho, não tem nada a comprovar que ele estava certo, ou que a empresa estava certa, daí não tem nenhuma ligação. A gente vai para princípios gerais do direito do trabalho, que é o único suficiente que vai ganhar para a polícia. Tá? Além de cuidar das regras de direito previdenciário, que vai ajudar muito no RH, ainda tem as regras de procedimento previdenciário, que é o famoso agenda. Um benefício do INSS só é contado a partir da data do requerimento, a data do agendamento, seja para aposentadoria, seja para auxílio